Sob condições fisiológicas, as plaquetas não interagem com o endotélio. Quando há uma lesão dos vasos, as moléculas adesivas do subendotélio são expostas. E neste momento, as plaquetas participam da primeira etapa de hemostasia. A plaqueta possui receptores de adesão. Esses receptores, eles se ligam ao fator de von Willebrand, que por sua vez se liga ao colágeno. Este processo é considerado responsável pela regulação da fase primária da adesão plaquetária. A adesão plaquetária induz a uma série de eventos, como ativação de outras plaquetas, mudança de forma, contração e secreção de conteúdos granulares. A secreção da adenosina de fosfato ajuda na adesão entre elas. A mudança de forma expõe receptores de fibrinogênio, que é importante na interação de plaqueta com plaqueta e facilita a ligação do fibrinogênio para permitir a formação do agregado plaquetário. Adesão e agregação plaquetária induzem sinalização intracelular para a formação de tromboxane A2. O tromboxane A2 ele reforça a vasoconstricção local, aumenta a afinidade das integrinas, facilitando assim a formação do trombo. A contagem de plaqueta deve ser realizada para detectar trombocitopenia. Atualmente, este processo é obtido através de contadores. Os princípios mais utilizados pela maioria dos analisadores são impedância eletrônica e análise óptica. A coleta é um ponto fundamental para não haver interferentes pré-analíticos. O tempo de coleta prolongado ou a falta de homogeneização correta do tubo de sangue pode ocorrer a formação de microcoágulos, levando à diminuição de plaquetas na amostra coletada. O tempo também influencia na morfologia das plaquetas. Quando o sangue entra em contato com EDTA, que é o anticoagulante recomendado, pode alterar a forma, levando a se tornar esféricas, e esse mecanismo ainda é incerto, pouco explicado. Mas, segundo alguns autores, existem autoanticorpos no plasma que se ligam a receptores da superfície plaquetária, o qual somente ocorre na presença deste anticoagulante, que é o EDTA, provocando uma pseudoplaquetopenia reconhecida em algumas vezes pela visualização de aglomerados no sangue periférico. Este fenômeno pode acontecer em 2% das amostras coletadas, principalmente de pacientes hospitalizados. Na maioria dos casos, a coleta de amostra com citrato de sódio permite que não aconteça aglutinação plaquetária. Outro fenômeno que pode acontecer é o satelitismo plaquetário, uma aderência das plaquetas aos neutrófilos, também levando a uma falsa plaquetopenia. A presença de macroplaquetas ou plaquetas gigantes, como também podem ser chamadas, está relacionado com a alteração no processo de ativação plaquetária e produção de plaquetas na medula óssea. Quando há plaquetas maiores, é interessante que sejam relatadas no laudo, porque favorecem processos trombóticos e também podem ser indicativos de doença
hematológica. Em todos esses eventos mencionados, o equipamento pode detectar uma contagem equivocada, identificando essas plaquetas como leucócitos, uma vez que as células nos analisadores são reconhecidas pelo seu tamanho. E quando as plaquetas fogem desta normalidade, podemos ter resultados que não condizem com as amostras. O uso de ácido acetilsalicílico inibe a ciclooxigenase, que impede a formação de tromboxane A2. Como o tromboxane é considerado um corresponsável pelo crescimento do tampão plaquetário, o ácido acetilsalicílico é considerado um excelente antiagregante plaquetário. A sensibilização do tempo de sangramento pelo uso contínuo do ácido acetilsalicílico ainda não está padronizada. Não existe um teste laboratorial padrão que possa ser utilizado como teste ideal para a avaliação da antiagregação plaquetária determinada pelo ácido acetilsalicílico. Quando a contagem plaquetária cai abaixo de 100.000 por milímetros cúbicos, o teste fiel acusador desta plaquetopenia é o tempo de sangramento. É importante salientar que a sensibilidade da técnica de tempo de sangramento é baixa, podendo deixar de detectar alterações da hemostasia primária, capazes de produzir sangramentos. O tampão plaquetário, embora seja um forte agregado de plaquetas, pode interromper o sangramento se a lesão for pequena. Nas lesões maiores, este tampão pode ser arrastado pela corrente sanguínea e diluir-se. Portanto, é necessária a formação de um coágulo de fibrina para completar a hemostasia. Agradeço a sua atenção, dê o seu like, faça a sua inscrição no canal.